Hoje eu quero falar com você sobre a carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Nós estamos fazendo aí uma sinopse, né, de todos os livros da Bíblia. Começamos lá em Gênesis, né, e depois entramos no Novo Testamento e hoje nós estamos aqui com esse estudo sobre a carta aos Filipenses, uma carta chamada Carta da Alegria. Paulo, por mais de 10 vezes, pelo menos umas 12 vezes, ele escreve a palavra regozijo, ou no meu gozo, ou enfim, estou feliz, alegre, porque realmente, diferente de outras cartas, esta carta aos Filipenses é uma carta de gratidão. Paulo escreve de uma maneira muito pessoal e muito profunda, manifestando sua gratidão pelo povo de Filipe. Aqui o contexto é que essa igreja ela foi criada, a primeira igreja do território europeu, né? Filipe era uma importante cidade na Macedônia antiga, que Paulo visitou na segunda viagem missionária. Quando Paulo saiu para a segunda viagem missionária, ele acompanhado de alguns amigos, estava ali Silas, Timóteo, Lucas, né? E ele teve uma visão em Troade, ainda na região da Ásia, né? Era a última cidade ali perto do mar Egeu, e Paulo teve uma visão à noite que um homem da Macedônia teria dito a ele, teria aparecido e pedido a ele que ele passasse para o lado da Macedônia e ajudasse o povo. E Paulo, movido pela fé, né, depois de ter tido essa visão, ele então atravessa e vai para a Macedônia. E quando ele chega na cidade de Filipe, ele passa por algumas outras cidades, mas quando ele chega na cidade de Filipe, ele fica ali por algum tempo. E a cidade de Filipe era uma cidade importante para o Império Romano. É uma cidade da Macedônia, o nome Filipe é homenagem ao pai de Alexandre o Grande, né, que era macedônio, o pai de Alexandre o Grande, Felipe II, e aí deram o nome para a cidade de Filipe em homenagem ao pai de Alexandre, então. E era uma cidade importante para o Império Romano. O Império Romano havia dominado toda o Oriente e a Europa ali, parte da Europa, da Grécia, né? E onde eles instalavam guarnição do exército, onde eles instalavam uma guarnição policial, era cidade estratégia, e a cidade de Filipe era uma dessas. E Paulo, quando chega lá, ele começa então a pregar o evangelho, começa a falar da morte e ressurreição de Cristo, e muita gente ali se converte. Entre essas pessoas tem Lídia, que era uma mulher vendedora de tecido, vendedora de púrpura, né? E insiste que Paulo e os amigos deles fiquem na casa dela, e eles acabam sendo constrangidos, eles acabam ficando lá. Mas foi também na cidade de Filipe que Paulo encontrou aquela moça que tinha o espírito de adivinhação e que sai andando atrás deles, falando, esses são homens de Deus. E depois de alguns dias, essa mulher andando atrás deles, né, Paulo, com o discernimento que ele tinha de espírito, ele percebe que ela é um espírito demoníaco que tinha sobre aquela moça, ele então repreende e aquela moça é liberta. Porém, aquela moça, ela trabalhava para alguns homens ali que tiravam lucro, que tinham lucro com as adivinhações dela, né? E acaba que esses homens então se revoltam e levam a população de Filipe a se revoltar contra Paulo, né? Uma grande parte dela. E Paulo acaba sendo preso, e aí na prisão acontece aquele grande milagre, onde à noite diz que Paulo estava orando, estava Paulo e Silas presos, né? E eles estavam orando e cantando hinos, olha pra você ver, preso lá, e diz que à meia-noite teve um terremoto muito grande e quebrou, caiu as grades, né, da cadeia. O carcereiro, ele tinha sido orientado a ficar de olho neles, e até as cadeias que prendiam, as algemas de ferro, né, que prendiam Paulo, caíram. E quando o carcereiro viu que tudo aquilo tinha acontecido, ele ia se matar. Mas Paulo gritou para ele, não faça nada contra a tua vida, porque nós estamos todos aqui, os presos não haviam fugido. E aí então aquele homem leva Paulo para a casa dele, Paulo ali prega novamente o evangelho, e o homem se converte, a família se converte, enfim, foi um grande milagre. Mas agora, voltando aqui a falar da carta, né, eu contei essa história para contextualizar a importância que era Filipe ali, nesse contexto todo. Mas
E aí então Paulo, ele agora está preso em Roma, provavelmente lá perto da década de 60, perto dos anos 60 depois de Cristo. Paulo está preso em Roma, né? Essa é uma das cartas da prisão, né? Junto com Éfeso, Colossenses e Filemão, as cartas que Paulo escreveu da prisão. E Paulo preso, então, ele recebe ali uma visita de um homem chamado Epafrodito. Quem é esse homem? Esse homem saiu de Filipe e levou para Paulo uma oferta generosa para ajudá-lo na sobrevivência dele, para ajudá-lo ali no dia a dia, né? E ele fica muito feliz. E aí ele decide, então, mandar essa carta de volta quando Epafrodito vai voltar para Macedônia. Só que Epafrodito, quando chega em Roma, provavelmente é em Roma que Paulo está preso, ele fica doente. E aí Paulo espera, quando ele se recupera, quando ele está bem, então Paulo escreve essa carta e pede para Epafrodito voltar, porque o povo de Filipe estava muito preocupado com Epafrodito e preocupado com Paulo também. E Paulo então decide escrever essa carta de 4 capítulos à igreja de Filipe. Então por isso tem a carta aos filipenses. E a igreja de Filipe era uma igreja próspera e uma igreja muito generosa. E Paulo, então, ele começa escrevendo, como sempre faz, se identifica, faz uma saudação especial, né? E começa a escrever a carta. Então, conforme eu disse, diferente de outras cartas, ele não está aqui corrigindo problemas, não está aqui repreendendo, apesar de que tem uma única correção que ele faz ali, que é com 2 mulheres que estão brigadas, está lá no capítulo 4, Evódia e Sintique. Paulo pede para que elas vivam em harmonia, para que elas façam as pazes, para viver de acordo com o Evangelho de Cristo, para viver realmente como cristãs, né, que elas eram. E Paulo exorta também a igreja de Filipe para ficar forte, para ficar firme na presença do Senhor, né? E aí ele cita aqui algumas questões importantes, textos importantes, que muita gente cita, muita gente fala e que não sabe que às vezes está aqui na carta aos Filipos, como o capítulo 4, versículo 6, que ele fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ação de graça apresentem suas petições ao Senhor, né? Ou seja, para a gente não andar em ansiedade, para a gente pedir a Deus, para a gente colocar as nossas situações diante de Deus, para que Ele possa nos ouvir, para que Ele possa nos atender, né? Aqui também que ele fala, está lá no capítulo 3, versículo 13, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado mais uma coisa fácil, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Muita gente cita, né, seguindo para o alvo, deixando as coisas que para trás ficaram, sigo para o alvo. Aqui é Paulo exortando a igreja para que ela permaneça na presença de Deus, né? E aqui que Paulo também fala que aquilo que ele considerava ganho, agora ele considera perda, né? E que ele vê que tudo que tem das questões materiais, né? Tudo aquilo não passava de esterco, ele considera uma perda muito grande, né? Ele fala: eu considero como esterco para poder ganhar Cristo, ou seja, e ser encontrado por Ele, poder ganhar Cristo e ser encontrado por Ele. É uma carta linda, maravilhosa, em que Paulo realmente coloca a sua emoção, coloca toda a sua gratidão, né? E um texto importantíssimo também que ele cita aqui no capítulo 2 é quando ele fala que Jesus, embora sendo Deus, não usurpou da questão de Deus, né? Da sua condição de Deus, e veio em forma de homem, ou seja, ele abriu mão de toda a sua glória, ele se despiu de toda a sua glória e veio na terra numa condição que para ele era a pior condição, que era na condição de homem, né? E que está no capítulo 2, no versículo 5, ele fala: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome.
Filipenses é uma carta maravilhosa, fácil de ler, 4 capítulos, você vai ler rapidinho, depois Paulo faz um agradecimento novamente, fala que vai mandar Epafrodito de volta, que está mandando Epafrodito de volta, mas que ele mesmo tem muita vontade de ir lá, né? Ele fala que vai mandar Timóteo, para que Timóteo também faça uma visita a eles, mas que ele fala que o desejo é que ele mesmo pudesse voltar lá e visitar uma cidade que ele tinha visitado, né, depois que abriu a igreja. Ele deve ter visitado mais, pelo menos 2 vezes, né, mas depois da prisão dele em Roma, aí a gente não sabe mais. Enfim, ele faz a saudação final e encerra então a carta aos Filipenses, tá bom? Espero que seja um estudo que tenha te ajudado e acompanhe a gente aqui para outros estudos. Se você quiser, você pode entrar aí que você vai ver outros estudos da Bíblia Sagrada, ok? Obrigado, Deus te abençoe.